Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Zona do Silêncio. Foi um tema que já foi bastante pedido, que esses canais de curiosidade aí adoram explorar. A história fica por conta aqui do portal R7, numa sessão, intitulada Segredos do Mundo. É dito então que a Zona do Silêncio é o lugar misterioso onde os celulares não funcionam. Então é dito aqui que essa misteriosa Zona do Silêncio fica na reserva da biosfera MAPMI, no deserto de Chihuahuan, no norte do México, e há anos causa mau funcionamento eletrônico, ou seja, os aparelhos celulares não funcionam no local. Esse trecho de 50 km recebeu seu nome em 66, quando a petrolífera Pemex explorou a área. O líder da expedição, chamado Augusto Harry de la Penha, ficou extremamente frustrado quando ele não conseguiu obter sinal de rádio. A área então faz com que todos os sinais de rádio caiam, celular não funciona, bússola enlouqueça, GPS enlouqueça e assim por diante. A primeira pessoa fora da região a descobrir essa região foi propriamente então o Harry de la Penha. Tem uma pequena comunidade de pessoas a cerca de 40 km, chamado Ceballos Durango. Com efeito, esse terreno visivelmente vasto e plano tem vários arbustos espinhosos no deserto, cobras venenosas, como qualquer outro deserto. Porém, mais uma vez, os walkie-talkies e rádios não funcionavam nessa região porque eles emitiam sinais extremamente fracos. Aliás, a curiosidade desse lugar teria atraído cientistas do mundo todo que visitaram o centro de pesquisas construído ali, chamado de a Biosfera. Um nome interessante se deve ao fato de que há milhões de anos a zona estava submersa. Não é exatamente isso que biosfera significa. É verdade, sim, essa região estava submersa há milhões de anos, mas biosfera não significa isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ok. Posteriormente, em julho de 1970, a base militar do Zewa de Green River, em Utah, disparou um míssil teste Athena na direção de White Sands Missile Range. O míssil perdeu o controle, em vez de pousar no alvo pretendido, continuou 400 milhas ao sul e caiu nesse dito deserto. Uma equipe de especialistas foi lá, ele foi encontrado o local da queda após 3 semanas de intensa busca, uma pista de pouso foi construída para transportar os destroços. E toda a operação foi muito secreta, consistente com bom senso governamental, ninguém foi informado, ninguém foi questionado, e essa natureza secreta gerava rumores entre os residentes. Os idosos que moram perto do local relatam de criaturas estranhas e incomuns de aparência humana vistas ao redor da área, e aqui se menciona alguns casos supostamente reais, que envolvem relatos de pessoas, então tem experiências de tempo perdido, assim por diante, a gente vai falar disso mais adiante. É dito então também que a área tem diversos depósitos de magnetita, e é por isso que os sinais nessa área não funcionam. Isso seria em razão de um meteorito que foi encontrado ali antes do nosso sistema solar se formar, então um meteorito de 13 bilhões de anos. Não tem nenhuma prova da queda ou mesmo de crateras, segundo aqui a reportagem. O local misterioso chamou a atenção do governo mexicano, levando então à criação dessa reserva da biosfera. Lá então eles têm uma estação de pesquisa que estuda a fauna e flora da região, que é bastante mutante, conforme está descrito aqui. Plantas e animais com mutações anormais, como tartarugas exóticas, mais especificamente tartarugas com casco em padrão triangular e cactos roxos, conforme esse da imagem aqui. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos começar falando do dito foguete. Então, na madrugada do dia 11 de julho de 1970, às 2h40 da manhã, um foguete modelo Athena foi lançado de White Sands, em Utah. O objetivo era ir até para cima da atmosfera e então reentrar na atmosfera para, de certa forma, estudar como que o processo de reentrada iria afetar uma série de componentes que estavam presentes na carga útil da missão. O objetivo, claro, era no futuro aplicar esses componentes em mísseis balísticos intercontinentais. A questão é que, devido ao mau funcionamento, esse míssil acabou se desviando da rota planejada. A rota planejada seria no Novo México, um local de cerca de 650 quilômetros do ponto de lançamento. Porém, esse mau funcionamento fez com que o foguete se desviasse da rota. E na época as pessoas já estimaram, olha, se esse foguete não queimou na atmosfera, então ele caiu a cerca de 300 quilômetros de Chihuahua City, já no México. Então ele teria caído em território mexicano se, claro, alguma coisa do míssil sobreviveu ao processo de reentrada. Nesse momento, então, um porta-voz do governo afirma que a Força Aérea Americana está negociando permissões com o governo para poder entrar no território mexicano e procurar pelo foguete, porque
casualmente entrar gera uma crise diplomática, afinal seria uma invasão. Esse foguete, então, o jornal faz ali uma breve retrospectiva e conclui que é o terceiro foguete vindo de White Sands que cai no México desde que o programa espacial americano tinha começado. O primeiro foguete que caiu foi justamente um V2, que tinha sido capturado lá na Europa, tinha sido lançado em 1947. E a gente tem uma matéria do dia 13 de julho que diz que os oficiais esperam procurar pelo míssil na segunda, que o míssil não tinha nenhum tipo de material secreto, nenhum tipo de explosivo, mas sim tinha uma pequena quantidade de radiação instrumental. Você vai entender daqui a pouquinho o que isso quer dizer, que não é capaz de machucar ninguém, mas ainda assim é radiação. Uma matéria do dia 15 de julho diz que as buscas já tinham começado e isso envolvia pequenos aviões e 2 helicópteros, e que o governo mexicano tinha dito que até o momento nenhum resto de míssil tinha sido localizado. A Defesa Nacional do México também tinha despachado tropas para auxiliar na procura. Já deu para perceber que isso não parece muito secreto, a gente sabe até o número aqui de recursos que tinha sido destinado para fazer essa busca. A gente tem as notícias do governo mexicano, a gente tem as publicações de jornais. Isso não parece propriamente o que a gente espera de um caso que seja acobertado, de um caso que seja propriamente secreto. Mas vamos em frente. Aí a gente tem 2 notícias de 4 de agosto que finalmente então informam que o local da queda foi localizado e estava sendo guardado pelas tropas mexicanas. Enquanto isso, tinham cientistas mexicanos e americanos lá aguardando a chegada de equipamento que iria permitir então a retirada desse material. É dito que esse foguete fez o impacto e então ele cavou uma trincheira radioativa de 15 metros de comprimento, 5 de largura e 3 de profundidade. Aqui eu escrevi comprimento 2 vezes, perdão. Isso aconteceu numa campina isolada ao norte de Carrillo, cerca de 300 quilômetros da fronteira mexicana. Algumas fontes da época dizem que quem encontrou o foguete foram moradores locais, mas isso não procede. Na verdade, o foguete foi encontrado por um avião americano. Esse avião americano estava equipado com um detector de raios gama, e, por razões que vocês vão entender mais adiante, ele foi capaz então de localizar o foguete através da emissão que essa carga radioativa, que a gente vai falar mais também, estava proporcionando. A cabeça, então, justamente a parte da carga útil da missão, tinha quantidades diminutas de cobalto radioativo. Propriamente, os envoltórios desse cobalto havia já se desintegrado e isso tinha deixado pedaços de materiais radioativos na região que, se não fossem removidos, iriam permanecer desse jeito por cerca de 25 anos. Algumas outras notícias fazem questão, então, de dizer que as tropas mexicanas estavam cuidando, estavam fazendo a segurança desse local onde aconteceu a queda do foguete mexicano, conforme está aqui. Durante todo o trecho, eu acho que você já reparou, apesar de eu não dar tanta ênfase nas notícias, eu estou colocando aqui as imagens de cada uma das fontes que eu apresento. Então aqui, a partir de um artigo presente nesse link, eu fui capaz de encontrar uma fotografia lá da época mostrando o local da queda. Então aqui a gente tem a fotografia do avião usado, do equipamento, mas enfim, esse aqui é o local em que a queda aconteceu, aqui. E esse aqui é o mapa. Aqui a gente tem um mapinha que mostra justamente o ponto de impacto e mostra a latitude e longitude do local em que o impacto ocorreu. Essa é uma informação que, por incrível que pareça, não é tão compartilhada assim. Os caras só falam, caiu um foguete na região. Caiu. Mas a gente pode ser mais preciso que isso, a gente pode dizer exatamente onde fica esse local. O local, portanto, então, em que o foguete caiu, segundo a latitude e longitude do artigo, corresponde a esse ponto que eu marquei aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre todo o resto que está marcado aqui nesse mapa. Então a retirada do material do foguete aconteceu e uma notícia de 22 de setembro revelava que o governo mexicano tinha, claro, protestado contra esse acidente, esse evento que caiu um foguete americano no território mexicano, e também exigiu que o solo radioativo ali da região fosse retirado pelos americanos e fosse levado de volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, num sinal aí de cortesia diplomática, aceitou em realizar esse processo, apesar de que na prática isso provavelmente não seria necessário. A exposição da região era até relativamente segura, esse cobalto decairia em um tempo rápido, como a gente vai falar mais adiante, e portanto isso provavelmente não seria preciso. Mas dessa forma, então, o processo de limpeza foi chamado de Operation Cleanup e envolveu o uso de 250 barris de aço
Ao todo, a ideia era levar 200 mil toneladas de solo contaminado, 40 homens, 2 escavadeiras, uma motoniveladeira, um caminhão para mover terra, um trator de 10 toneladas, um reboque de 16 toneladas, um caminhão-tanque com diesel, porque tudo isso aqui precisa de combustível, 2 caminhões-tanques com água, um caminhão de manutenção, 2 caminhões de 5 toneladas e um trailer para o pessoal, afinal, ter onde dormir. Então foi um processo bem complicado, claro, envolveu um grande deslocamento de recursos, mas ainda assim continua sendo um processo bem divulgado. Os jornais cobriam isso na época, não era exatamente o que a gente espera de um acobertamento, de algum processo que esteja ocorrendo de maneira secreta. E além disso, teve um incidente bastante peculiar no dia 23 de setembro, que foi o seguinte: os guardas mexicanos estavam ali fazendo a segurança do perímetro e um vaqueiro chegou falando que o gado dele tinha adentrado na região e ele precisava ir lá recuperar o gado, porque no dia seguinte ele iria vender as cabeças para os Estados Unidos. E o pessoal falou que não, você não pode entrar aqui e tudo mais. Aí o vaqueiro saca uma arma e começa um tiroteio com os soldados mexicanos. Na prática, 2 soldados mexicanos morreram e esse vaqueiro ficou gravemente ferido após esse incidente. Aí a gente tem uma notícia de 6 de outubro que diz que o solo contaminado finalmente estava sendo transportado de trem até White Sands, conforme está descrito, e essas notícias parecem então marcar o término dos eventos que transcorreram imediatamente após o foguete cair. E, conforme as notícias aqui que eu acabei de mostrar, tem foto da cratera, tem mapa, tem etc. Isso definitivamente ocorreu. Então a Record vai lá e diz pra gente que não tem nenhuma evidência de que isso aconteceu, mas é mentira. Sim, tem evidência de que isso aconteceu. O problema é que as coisas que a Record diz que tem evidência, na verdade não tem evidência, conforme vocês vão entender mais adiante. Vale lembrar aqui que nenhuma notícia contemporânea faz alusão a qualquer tipo de fenômeno anômalo, além da queda do foguete e do solo ser contaminado. Ah, mas será que as bússolas ficam loucas quando andam na região? Olha, os caras deslocaram avião, helicóptero, todo tipo de equipamento que tem várias bússolas, não só uma, tem mais de uma bússola no painel, e nada do gênero foi reportado. Então acho que isso já começa a indicar pra gente que não, que isso não acontece, mas a gente vai falar muito mais a respeito desse assunto. Acho que você percebeu também que isso envolveu a população do México. A gente tem aí um vaqueiro que entrou em confronto com o pessoal, a região foi isolada, o governo mexicano publicou notas de protesto contra essa queda do foguete, teve uma quantidade gigantesca de maquinário pessoal sendo deslocado, então é claro que a população que mora ali vai chamar atenção, é claro que a população vai perceber que alguma coisa está acontecendo e vai criar algum tipo de imaginário ao redor. Porque hoje a gente pode pegar um newspapers e falar, olha, tá tudo transparente e tal. Mas na época os caras não tinham acesso a todos os jornais que nós temos agora e não podiam extrair completamente o que tinha acontecido lá. Hoje a gente sabe exatamente a carga da radiação, a gente sabe a meia-vida, a gente sabe se era perigoso ou não, mas na época essas informações não estavam prontamente disponíveis como elas estão hoje. Aí a gente já sabe também que os movimentos do governo a princípio visavam localizar o foguete, depois recuperar o foguete e depois, claro, a pedido do governo mexicano, remover o solo da região. Então vamos lá, o foguete tinha uma carga de cobalto. Se você pesquisar aqui por cobalto e míssil, você vai ver que existe uma coisa chamada bomba de cobalto, que é uma arma hipotética capaz então de contaminar uma grande área, tornando essa área inviável para habitação. Isso é bastante preocupante, claro, mesmo estando presente nesse míssil, é bastante preocupante, mas a questão é, a bomba de cobalto é feita com cobalto 60, conforme está indicado aqui. O cobalto 60 tem 27 prótons. Ter 27 prótons é o que torna ele um cobalto, e ele também tem 33 nêutrons, portanto 60, 27 com 33, 60. Agora, o foguete Athena, que caiu lá, não carregava cobalto 60, na verdade ele carregava cobalto 57. O cobalto 57 tem 27 prótons, óbvio, só que ele tem 30 nêutrons ao invés de 33. E uma contaminação pelo cobalto 57 é muito menos preocupante do que uma contaminação pelo cobalto 60, porque o cobalto 60 ele é perigoso mesmo quando fora do corpo. Então aqui a gente tem o risco associado à inalação e ingestão de cobalto 57 e cobalto 60. E se a princípio você não está conseguindo pensar muito, eu vou explicar para você. Perceba que aqui a ordem de magnitude é 10 a menos 12 e aqui é 10 a menos 11. Ou seja, é uma ordem de magnitude menor no caso do cobalto 57. 10 vezes menor. E aqui no caso, de menos 13 para menos 11, 2 ordens de magnitude, portanto 100 vezes menor. E além disso, a gente tem as propriedades que dizem respeito a
própria radioatividade desses materiais. Então a minha vida do cobalto 57 é muito menor que a do cobalto 60, e além disso também a emissão de energia no momento do decaimento radioativo, tanto gama quanto beta, gama onda eletromagnética, beta elétron e pós-tron, é bem maior no caso do cobalto 60 do que no cobalto 57. Então uma energia maior significa justamente que você tem uma emissão potencialmente mais danosa. Isso se reflete nessa tabelinha aqui do câncer que eu mostrei para vocês. Bom, o foguete então carregava 2 cápsulas de tungstênio que tinham no interior cobalto 57 com aproximadamente 470 milicures cada. Isso então provavelmente servia para medir a eficiência do material ablativo presente na superfície do foguete durante a reentrada. Do material que tem justamente a função de amenizar todos os efeitos que ocorrem durante o processo de reentrada de um foguete. Essa informação eu peguei aqui de um livro que detalha justamente esse programa balístico americano. Então, teve esse evento. Após então o solo ser retirado, foi feita uma pesquisa de amostra, com amostras de solo, de ar, de vegetação. Dessas 24 amostras, apenas 2, uma de ar e uma de solo, se mostraram livres de cobalto, 57, claro. E as demais mostravam que haviam partículas pequenas, magnéticas e insolúveis, que então ainda carregavam o cobalto 57. Agora, a minha vida do cobalto 57, como eu disse, é de 272 dias, aqui está 270, mas eu peguei aqui um valor mais próximo do valor real, 271,8 se eu não me engano. Então eu peguei aqui os 470 milicures, converti para Becquerel, para o sistema internacional, então a gente tem 1.739 vezes 10 a 13, e aí a gente pode usar o valor de meia-vida para ver quando que essa amostra aqui, sofrendo os decaimentos, como normalmente sofreria, teria então a radioatividade igual a de 1 kg de solo. Sim, solo, assim como várias outras coisas, bananas também, possuem uma certa radiação, que claro, para você sofrer com os efeitos da radiação por bananas, você tem que comer uma quantidade tão grande de banana que você vai morrer de outra coisa antes de você sentir qualquer cócegas em função da radiação, tá? Não se preocupe com isso. Comer muita banana não é um problema em termos de radiação, ao menos não antes de você ter uma série de outros problemas muito mais sérios em função de outras coisas. Mas enfim, a gente vai usar essa fórmula aqui. 370 é igual a radioatividade aqui, a atividade inicial, os 1.739 vezes 10 elevado a 13, vezes 1 sobre 2 elevado a n. N aqui é o número de meias-vidas, é o número de decaimentos que vão acontecer. Porque em um decaimento a gente vai ter então dividido por 2, em 2 decaimentos dividido por 4, em 3 por 8, em 4 por 16, em 5 por 32, em 6 por 64 e assim por diante. Jogando aqui nessa fórmula, taca lá no Symbol Lab, você vai ter um n igual a 46, ou seja, 46 meias-vidas. Mas o que diabos é 46 meias-vidas? Depende da meia-vida. A meia-vida é 272 dias, então isso dá 12.500 dias, ou mais ou menos 34 anos. Então em 34 anos, essa cápsula radioativa já vai ter decaído ao ponto de que ela não mais vai ser perceptível, a ponto de que os seus efeitos não mais vão ser perceptíveis, já vão estar no mesmo patamar, como eu disse então, de 1 kg de solo. Além disso, claro, o solo foi trazido para os Estados Unidos, então hoje em dia a gente não tem mais o que se preocupar em termos de radiação. E mesmo na época, ao menos que você fosse lá comer o material contaminado, fungar em cima, isso provavelmente também não era motivo de preocupação, mas ainda assim o governo do México exigiu que esse material fosse levado aos Estados Unidos, e essa exigência, provavelmente um ato mesmo de diplomacia, foi cumprida. Bom, mas será que tem de fato uma anomalia geomagnética na região? Para isso, eu comecei a voltar no tempo e comecei a tentar descobrir quando que essa história de zona do silêncio surgiu. E eu cheguei num artigo da High Times. A High Times, conforme vai aparecer, agora não está aparecendo, mas antes, a primeira coisa que aparecia quando eu clicava aqui era comprar maconha. Sim, a High Times também vende maconha, conforme está indicado aqui, de forma legal nos estados dos Estados Unidos, tá aqui, já apareceu, em que isso é permitido. Mas enfim, isso é uma curiosidade aleatória. O que eu encontrei foi um artigo da High Times, intitulado The Silent Zone, de 1 de fevereiro de 1977, falando justamente a esse respeito. Agora, isso aqui é um artigo científico? É uma abordagem científica? Não. Isso aqui é feito, para quem quiser ler, aqui tem que ir a versão arquivada, eu paguei e tal.
espero que esse vídeo renda bastante para cobrir o custo aqui do orçamento, mas eu também fiz uma versão que eu simplesmente capturei aqui o artigo fazendo login, mandei de graça aí no arquivo da internet. Enfim, esse texto ele não é feito, como eu disse, num caráter científico. Ele é feito por um cara chamado Glenn O'Brien, que era jovem na época, viajou com outro grupo de jovens para o México com a intenção de conhecer a Zona Silenciosa. É basicamente um diário de viagem que ele faz aqui, então ele conta as coisas que o pessoal que ele conheceu contou para ele. Isso não é propriamente o resultado de uma pesquisa em jornais científicos, etc., que ele fez. Não, isso aqui é basicamente um diário de viagem contando as experiências dele. Então é dito que, segundo os cálculos lá do pessoal da Força Aérea, o foguete tinha que cair em Gómez Palacio, no México. Só que os cientistas ficaram muito surpresos porque não tinha nada em Gómez Palacio e então encontraram um foguete bem mais para cima, no local que não era para cair. Agora isso é mentira, tá? Você pode pegar aquele mesmo artigo que eu já mostrei para vocês, naquele mesmo mapinha, que a gente tem mais uma coisa. Aqui a gente tem uma região de busca que foi programada, o impacto que foi calculado e a localização real do impacto. Isso aqui é bem longe de Domingos Palacio, tá? Essa região aqui é bem pequena. Aqui a gente tem justamente a fronteira dos 3 estados que vocês podem ver aqui nesse mapa. É que aqui, nessa versão do mapa não aparece, mas se eu trocar para cá, aqui você já vai ser capaz de ver a fronteira dos 3 estados propriamente. E aqui então você já vai ser capaz de localizar o ponto de impacto conforme está indicado aqui. Ou seja, eles viram a última trajetória, calcularam uma provável trajetória, encontraram um foguete exatamente onde essa trajetória dava. Claro, não encontraram no ponto preciso, porque tudo tem erro, mas encontraram na região de busca que eles já programaram. Falaram, tem uma incerteza de mais ou menos tantos quilômetros para leste ou oeste, tantos quilômetros para norte ou sul, portanto a área, esse ovo aqui, esse formato oval, não é oval, mas vamos aceitar como oval que eu acabei de traçar, e de fato o impacto estava aqui. Então o foguete não foi assim atraído por nenhum tipo de anomalia, como esse artigo sugere. Não, o foguete caiu onde de fato ele deveria cair. Essa matéria então menciona o Harry de la Penha, que a matéria diz 69, mas as outras fontes dizem 66, que ele estava procurando óleo ali na cidade de Ceballos. A cidade de Ceballos fica propriamente aqui. Eu vou mais uma vez agora então voltar para o mapa de satélite, né? Essa versão aqui. Ele notou então que o rádio deixava de funcionar numa região. Essa região tinha fauna e flora bastante pouco usuais, como o cacto arroxeado, a tartaruga com triângulo nas costas, pedras estranhas, e então ele chamou essa região de Zona do Silêncio. A Zona do Silêncio para ele é um triângulo equilátero de 3x3x3. É isso aqui. Não nessa região, porque ele nunca diz pra gente a coordenada da Zona do Silêncio. Ele só diz, olha, existe um triângulo equilátero 3x3x3, onde o rádio não funciona, tem cacto roxo, etc. Aqui, claro, se quiser você pode medir, mas está aqui, 3, 6, 9. Não está exatinho porque eu não sou tão bom, mas enfim, a verdadeira Zona do Silêncio teria esse formato de um triângulo em algum canto por aqui. Perceba que então ela é muito menor do que o que hoje a gente chama de Zona do Silêncio. Então a matéria diz que a NASA e a Força Aérea vão até lá para recuperar esse material e se surpreendem quando descobrem que a Zona do Silêncio existe. E a matéria menciona até que o próprio Von Braun foi lá, o cientista que foi trazido da Alemanha nazista. E é dito então que a NASA teria diversas hipóteses para explicar o fenômeno. Legal, a matéria dá a entender que existem esses artigos e que o repórter foi atrás, mas não tem nenhum indício em local algum de que a NASA de fato tenha publicado qualquer coisa sobre a Zona do Silêncio, tenha feito qualquer comentário, tenha feito qualquer hipótese a esse respeito. Simplesmente não tem nada em lugar nenhum, e você está desafiado a encontrar, que indique que essas coisas de fato aconteceram. Mais uma vez, nada da época menciona qualquer coisa a respeito de silêncio, a respeito de bússola tiltando, nada do tipo. Isso só foi aparecer 7 anos depois, quando um repórter, fazendo uma viagem ali entre jovens, fez afinal uma visita na região, provavelmente porque ele ouviu falar a respeito disso em algum lugar. Vale lembrar que quando você fica 15 dias andando de avião na região para procurar o artefato, é de se esperar que se a bússola vai tiltar, então você vai perceber isso acontecendo. Bom, o Augusto Harry de la Penha, ele de fato existiu, ele foi um engenheiro e ele de fato reportou esses problemas com rádio naquele triângulo, naquele espacinho pequeno que a gente não sabe onde esse triângulo fica. Ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, aqui embaixo, enfim, em qualquer canto possível, mas ele reportou que
num triângulo desse tamanho, havia esse dito problema. Hoje, zona de silêncio é uma região muito maior, conforme o mapa mostra para vocês. Agora, o que essas versões não dizem é que a Pemex, a companhia de petróleo mexicana, fez uma série de pesquisas na região e falhou em constatar essas anomalias de rádio ou de campo eletromagnético que o Harry reportou. Também foram feitas pesquisas geológicas, porque isso é extremamente importante quando você está explorando petróleo, e nenhum tipo de depósito de magnetita, conforme a Record afirmou aqui pra gente, foi encontrado. Não foi achado nada desse gênero na região. Então, a gente tem a reserva ecológica, que é o assunto da próxima sessão, e a gente tem pessoas que trabalham nela, inclusive que dão entrevistas. A gente tem, por exemplo, um engenheiro chamado Cristino Villarreal, que afirmou que o nome silêncio é equivocado. Não tem silêncio e não acontece nada demais nessa região que não aconteça em outros desertos do mundo. Outras pessoas ainda falam que é mentira, que todas as estações de rádio são perfeitamente audíveis na região. Então, eu tô no meio aqui, vou ligar o rádio e vou conseguir ouvir o rádio normal. O México, então, como todo lugar na Terra, é sujeito sim à queda de meteoros. Se está tendo uma chuva de meteoros, que é um fenômeno cíclico, pode pesquisar aí. Próxima chuva de meteoros, você vai ver que ela tem até nome. É justamente porque isso acontece de tempos em tempos. Então, se você vai no deserto ou em qualquer outro lugar com pouca iluminação durante uma chuva de meteoros, você vai ver meteoro. Isso é meio óbvio. Agora, você não vai ver mais meteoro, digamos assim, do que o normal. Tem aqui uma busca de meteoritos registrados no México. Isso não mostra nada de anormal aqui na região. É bem compatível mesmo com um ambiente deserto. Parece de fato ser bem compatível também com a área desses estados. Você não tem nenhum pico indicando que esse ponto seja um atrator de meteoros. Inclusive tem uma lista nominal dos meteoros que caíram, você pode checar depois, e você vai ver que a maioria deles não está associada aqui a essa reserva ambiental, cujo nome a gente vai mencionar daqui a pouquinho. Aí, cobertura de celular. Amigão, se você vai no deserto, acho que é meio esperado que você não vai ter tanta cobertura de celular, de fato. Até o céu aqui, o mapa mostra que não parece ter cobertura 2G na região. Aqui perto até tem uma certa cobertura, mas na região mesmo, na região aparentemente não rola. Você não vai ter. Aqui em Ceballos sim, mas lá na zona do silêncio, no meio aqui, você não vai ter cobertura, porque claro, custa para você colocar torres de telefonia e não tem muita razão para colocar a cobertura onde ninguém vai. A Movistar também é a mesma coisa. A Movistar aqui já nem indica que tenha qualquer tipo de cobertura nessa região. A gente está aqui, Ceballos, e mais uma vez Ceballos aqui eu já mostrei para vocês. Então é normal, não está dando sinal, estou na zona do silêncio. Você está na zona em que não tem sinal. Tem vários locais aqui na minha cidade também que não tem sinal na zona rural, então isso é normal, não tem nada de estranho aí. E portanto, o que tudo indica, nós não temos nenhum tipo de anomalia geomagnética na região. Os equipamentos não tiltam, a gente não tem nenhum vídeo, não tem nada mostrando, olha, eu estou aqui na zona do silêncio, eu estou aqui com esses equipamentos, eu estou aqui então demonstrando que isso acontece. Não achei nada do gênero, não achei nenhuma publicação a esse respeito, e claro, qualquer um que visite o local deve fazer uma coisa do tipo, caso isso de fato aconteça. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que acontece quando as pessoas visitam propriamente o local. Então, por que a região tem essa aura paranormal? Bom, nos anos 79 foi instituída a Reserva Ecológica de Mapimi e nesse espaço que engloba, portanto, o local do impacto. Aqui no meu mapinha, toda a área em verde é justamente a área dessa reserva da biosfera. Biosfera não significa região que estava submersa no passado, não tem nada a ver com isso. Biosfera é simplesmente o conjunto dos ecossistemas da Terra. Esse é o significado de biosfera. Então, esse nome vem porque o local tem vários ecossistemas da região, inclusive possuem algumas espécies que só tem naquela região. Isso lista aqui 39 espécies de cactos, uma tartaruga em perigo de extinção, uma raposa e uma lagartixa ameaçada, também uma área de descanso de aves, tem fósseis, pinturas rupestres, ruínas indígenas, coloniais e assim por diante. Aqui então a gente tem aquele mapinha. Agora o problema é que nessa região a gente tem mineração, a gente tem gado, essas duas coisas a reserva não parece ser capaz de inibir, e a gente tem também turismo desregulado, que é pior ainda, em termos da capacidade da reserva de impedir, porque isso faz com que as pessoas levem fósseis, levem rochas, levem artefatos, faz com que as pessoas andem por vários caminhos. Quando você tem muita gente andando por um caminho, você tem ali uma trilha que eventualmente chove, isso eventualmente faz virar uma erosão, isso pode acabar prejudicando então o ecossistema local,
Então, dessa forma, ao passo em que a criação da reserva permitiu que a fauna e a flora fossem estudadas, isso não impediu que esses turistas entrassem no local. Tanto é que eles têm um nome, eles são chamados de zoneiros. Eles vêm lá para procurar esses eventos paranormais, mas se decepcionam porque o rádio e o compasso, aqui tá compasso, mas eu peguei, que na verdade eu provavelmente estava lendo em inglês, então eu escrevi compasso, mas a bússola, eles percebem que esses instrumentos funcionam normal na região. E os guias falam, não, na verdade isso é porque a zona do silêncio se move. Mas os habitantes mesmo sequer acreditam nas histórias. Eles falam, olha, eu vejo coisas estranhas assim no deserto. Eu vejo um bando de turistas bem estranhos vindo pra cá por motivos que eu não consigo entender. É basicamente isso que o pessoal fala. E aqui a gente tem até um caso engraçado, que é o seguinte. Um grupo de zoneiros perguntou como que chegava na zona do silêncio, e um rancheiro da região falou, olha, você vai seguindo a estrada até a hora que você vê uns marcianos pulando a estrada. Aí você tá no lugar certo e você vira ali. E o mais engraçado é que o pessoal agradeceu ele, achou que ele estava falando sério, conforme está descrito aqui. Agora, ao passo em que a gente tem pessoas que sabem que isso é uma grande besteira, a gente tem pessoas que ganham com isso. A gente tem guias locais, a gente tem comerciantes, a gente tem donos de hotéis que lucram com isso, evidentemente, porque para eles é bom que tenha gente indo para lá. Então a gente tem um artigo da Atlas Obscura que traz uma dessas histórias paranormais de um cara chamado Benjamin Palacios. O Benjamin Palacios jura que o pai dele conversou com Von Braun e também jura que ele viu uma luz estranha e perdeu 2 horas no deserto por causa dessa luz. Quando ele se deu conta, tinham passado 2 horas. Agora, parágrafos depois, é dito que o sonho aí do Benjamin Palacios é capitalizar na intriga sobrenatural e transformar a Zona do Silêncio em uma meca turística, onde as pessoas vão ficar no meu rancho e vão fazer tours guiados. Então, tem aqui um grande conflito de interesse. Ele está contando uma história que a gente só tem a palavra dele para acreditar, é uma questão de fé, ou você acredita, ou você não acredita, ele não traz nenhuma evidência, e além disso, para ele é interessante que essa história exista, é interessante que isso seja verdade, mesmo que isso não seja, porque se ele falar a verdade, se ele falar, olha, o que tem ali? Tem deserto, tem pedra, tem tartaruga, tem cactos. Só isso? É, só isso. Se ele falar algo do tipo, as pessoas não vão se interessar tanto em vir para lá. Então, ele vai falar sim que tem ET, ele vai falar que tem todo esse tipo de coisa. Se amanhã as pessoas estiverem procurando pé grande, ele também vai falar que tem pé grande. A gente tem também um filme aqui. O filme chama-se Alien Zona do Silêncio, que é feito com base no estilo de filmagem encontrada. Depois, se você quiser, tem um trailer aqui. Eu não vou tocar muito por causa de direito autoral, mas é bem no estilo mesmo de um grupo de adolescentes que foi investigar ali a região e deu tudo errado com eles, e alguém encontrou a filmagem e publicou. É claro que isso nunca aconteceu na vida real, isso é uma história de ficção, e se você descer aqui na página do IMDb, você vai encontrar o nome dos autores, está todo mundo bem, ninguém morreu, etc. Beleza. A gente tem então a questão da fauna e da flora. A gente tem os relatos de que a região tem cactos roxos. Isso é verdade, de fato. Só que na verdade, isso é uma espécie de cacto chamada Opuntia macrocentra, que é roxo, tá? Que a gente tem várias imagens e não é endêmico da região, tá? A gente tem aqui no Texas, tem aqui no Novo México, tem no Arizona e tem vários outros estados mexicanos, não é só na Zona do Silêncio que isso acontece. Uma outra menção é uma centopeia roxa, e centopeia roxa é um nome um tanto difícil da gente pensar, mas tem um milípede de coloração azulada, esse aqui, que é comum no México. Então é possível que a menção que esse cara faz aqui, que provavelmente ele ouviu falar de alguém, e vira um telefone sem fio, diga a respeito a algum animal do tipo aqui. Mais uma vez, isso é uma espécie, não é nada mutante. E aí então é dito a tal da tartaruga. Agora a questão é que nenhuma das tartarugas da Zona do Silêncio tem casco triangular. Uma delas é a tartaruga do bolsão de Mapimi, conforme está indicado aqui, é a tartaruga gigante mexicana, e ela tem cascos hexagonais, conforme estão nas fotos. Todas essas são da região e elas têm cascos hexagonais. E a outra, que na verdade são duas, é a tartaruga de lama amarela ou a tartaruga de lama de Durango. Ambas têm cascos em formatos aqui, digamos, irregulares. Não são formatos nem hexagonais e nem formatos triangulares. Então a descrição que é fornecida aqui simplesmente não condiz. Não tem nenhum animal que tenha as características descritas na questão aqui da tartaruga. Ele também dá a entender que os caras levaram a tartaruga para outro lugar e viram
que essa tartaruga produzia filhotes que tinham casco hexagonal fora da zona do silêncio. Mas não tem nenhum artigo, em lugar nenhum, indicando que isso aconteceu. Claro, você é bem convidado a encontrar esses artigos. A gente não achou nada desse gênero. Então a gente carece de fotografias de animais e plantas mutantes na região e, portanto, eles provavelmente são explicados por observações de espécies endêmicas com amplitudes diversas. E vale lembrar, claro, que se você é um mau identificador, qualquer tipo de animal, até um cachorro, pode ser um animal estranho ou pode ser uma planta estranha. O México é uma nação mega diversa, então isso significa que abriga a maior parte das espécies da Terra e também abriga algumas espécies endêmicas. Isso é mais ainda, significa que é mais fácil ainda, de caso você seja um mau identificador, como provavelmente é o caso do Glenn O'Brien, de você ver um animal e você chamar de animal estranho, quando na verdade isso é um animal real. Então, se você achou um animal estranho na zona do silêncio, tira foto, que provavelmente alguém vai ser capaz de identificar. Até lá, a gente não encontrou casos dessa natureza. Conclusões. A zona do silêncio, tal qual a Record, tal qual os amiguinhos, etc., falaram, não existe. A gente não tem uma região onde os equipamentos tiltam e onde nós temos esses relatos sobrenaturais e onde nós temos animais mutantes. Isso é produto da aglutinação de várias coisas. Os achados do Harry, que não se sustentaram, investigação posterior, a queda do foguete, as operações do governo americano e mexicano, que, claro, despertou um crescente interesse na região, e esse artigo da High Times, que despertou um interesse maior ainda. E, ao passo em que existe toda essa lenda, na verdade a região abriga um conjunto muito particular de espécies endêmicas e, portanto, ela merece vários esforços de preservação. A estação não existe para estudar bicho mutante. A estação existe para estudar animais que só vivem lá e, portanto, uma destruição de ecossistema é simplesmente desastrosa para essas espécies. Um foguete caiu, isso é verdade, o foguete saiu da rota e a queda não aconteceu num local inesperado, a queda aconteceu onde a gente imaginava que ele iria cair depois que ele saiu da rota planejada. Isso fez, claro, com que tivesse uma grande operação, isso certamente motivou a curiosidade popular, e ainda assim a carga de cobalto 57 não é suficiente para causar danos na região. A zona não é silenciosa nem anômala, os funcionários da reserva dizem que eles ouvem rádio normalmente, bússola, relógio, etc. funciona de boa, e a pesquisa da Pemex não revelou nada de anormal. O Harry de fato descreveu um triângulo bastante pequeno, 3x3x3, onde seria silêncio, e a gente simplesmente não sabe onde esse triângulo se localizaria. O Harry nunca mencionou, pelo menos não em versões conhecidas, então, portanto, pode ser que a zona do silêncio sequer condiga com qualquer trecho marcado aqui atualmente como zona do silêncio. A zona não abriga animais mutantes, mas sim espécies particulares. É o caso do cacto roxo, da centopeia e da tartaruga. A reserva, então, como eu disse, não serve para cuidar de bicho mutante, mas sim para estudar os animais endêmicos ali da região. Alguns dos habitantes discordam das práticas dos zoneiros e outros lucram com as práticas dos zoneiros e certamente colaboram para que essas práticas aconteçam. Qualquer um pode provar que eu estou errado apresentando documentos. Documento não é só papel. Documento também é imagem das criaturas, é vídeo da anomalia acontecendo e outros achados. E só uma coisa aqui, assim que eu li a respeito dos zoneiros, eu pensei, cara, eles estão perdendo potencial, porque tem uns truquezinhos que você pode fazer para a pessoa achar que ela está numa anomalia. Então não sei se você já viu esse, em que a pessoa estende as mãos e aí é feita uma pressão. E aí, em certo momento, a pessoa resiste à pressão, em certo momento a pessoa não resiste e ela acaba flexionando o braço. Pois é, isso é um truque. Eu falei sobre isso no vídeo do Castelo de Coral. A questão é que dependendo de como você faz a pressão, a pessoa ou vai conseguir segurar ou a pessoa vai ceder. Mesmo que ela seja o The Rock, ela vai ceder do mesmo jeito, porque não tem como você manter o braço rígido com a pressão sendo feita de um certo jeito num certo local. Então você fala, olha, aqui não tem anomalia, aqui eu vou fazer no seu braço e você vai resistir. E a pessoa de fato resiste porque você está fazendo do jeito certo. Olha, aqui tem anomalia, aqui eu vou fazer e você vai cair o braço, você não vai conseguir resistir. E a pessoa não resiste. Por que tem anomalia? Não, porque você está fazendo outro tipo de pressão, mas que a pessoa não consegue diferenciar o que está acontecendo. E convenhamos, fazer uma bússola tiltar é a coisa mais fácil do mundo. Você só precisa de uma corrente elétrica ou você precisa de um ímã e a bússola tilta à vontade. É isso. O campo magnético dessas coisas é muito maior do que o campo magnético da Terra, então se esses guias que se aproveitam dos zoneiros forem um pouco mais criativos,
dá pra fazer uma coisa mais convincente até. Valeu pra você que assistiu, e pra gente se ver. Falou!